Pessoal, tudo bem? Nós estamos iniciando a terceira semana do módulo de construção de páginas web do curso Programador Web. E nessa semana nós vamos ver formulários, tá? Então, formulários em HTML. O que são formulários? Formulários é uma forma que nós temos de interagir com a página, tá? É uma forma que o usuário tem de interagir com a página, algumas ações, colocar algumas informações, tá? Então, tudo vai se basear em formulários, tá? Nós vamos ter uma visão geral sobre formulários agora, e na outra disciplina, no outro módulo, esqueci o nome agora, mas é o módulo que nós vamos ver PHP, tá? E também banco de dados, nós vamos usar bastante formulário, e aí nós precisamos ter um contato inicial com formulários agora. Tá? Então, o que é um formulário? Formulário é isso aqui, ó, tá? Nós temos campos, tá? Isso aqui é chamado de campo, tá? E cada campo ele tem um nome, né? Ele tem um tipo. Por exemplo, esse campo aqui onde nós digitamos um texto é o campo do tipo text, tá? Esse campo aqui onde nós escolhemos uma opção apenas é um campo do tipo radio box. Isso daqui são botões, isso aqui são caixas de texto, tá? Então nós vamos reproduzir, tentar fazer um formulário desse daqui, tá? Como é que a gente coloca os nomes, como é que a gente coloca os campos, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma tag chamada form, tá? Todo formulário ele vai ser escrito dentro dessa tag form, tá? Então nós vamos abrir a tag form e aqui dentro nós vamos colocar o nosso formulário. Essa tag form ela tem dois atributos principais. O primeiro deles é o action, tá? E o segundo deles é o method. O action fala para qual página as respostas desse formulário vão, tá? E o método fala com qual método que nós vamos levar essas respostas para outra página. Na aula dessa semana, nós não vamos tratar as respostas dos formulários. Nós vamos apenas construir os formulários, tá? E na próxima semana, nós vamos entrar com um outro conteúdo e aí nós já vamos tratar as respostas desse formulário na próxima semana. Mas nessa semana, nós vamos só construir os formulários, tá bom? Então tá. A primeira coisa é criar esse form, tá? Essa tag form, abrir ela. Pode deixar aqui o action e o método vazio, tá? Nós não vamos precisar deles agora, mas pode deixar ele aí. Então, nós podemos colocar aqui uma div com uma class chamada campus, tá? Opa. Aí, ok. Vamos fechar a div aqui. Tá. E aqui nós vamos colocar o primeiro campo. Tá? Então vamos colocar aqui, sei lá, primeiro nome. E o input. Então, primeiro nome, vai aparecer um texto aqui, né? Primeiro nome. E agora nós vamos colocar uma caixinha de texto, tipo essa daqui, ó. Tá? Como é que isso vai ficar? Input, tá? Type text. Isso aqui já vai criar para mim, olha aqui, uma caixinha de texto onde eu posso digitar o meu nome, tá bom? Ok. Então, essa caixa de texto, que é o input type text, ele tem vários atributos, tá? O primeiro deles é o type, que é o que vai definir qual é o tipo de input que você vai colocar. Então, o input do type text, do tipo texto, é uma caixinha de texto onde a gente pode digitar qualquer texto. Outro conteúdo que a gente vai precisar é o name, tá? O name é o nome dessa caixinha, o nome que você quer dar para ela, então vou chamar ela de nome mesmo, tá? Porque ela vai o primeiro nome, vou chamar aqui de pname, tá? Que vai ser primeiro nome. Nós podemos colocar também um ID, tá? Para ela. A gente pode colocar também, se a gente quiser, pode colocar um class, tá? Para arrumar a parte visual, mas por enquanto a gente não vai fazer isso não, tá?
mas são os atributos que a gente pode ter. O principal é o type, tá? Que é o tipo da caixinha, e o name, que nós vamos precisar dele daqui a pouco, tá? Outro atributo principal também é o atributo value, tá? O atributo value é o conteúdo da caixinha, tá? Tá vendo aqui que a minha caixinha tá vazia, tá? É porque o meu value tá vazio. Na hora que eu escrever alguma coisa dentro do value, o que eu escrever aqui vai aparecer dentro da caixinha, tá? Então vamos escrever, ó, André, tá? A hora que ele atualizar, ó, já aparece aqui, André, tá? Beleza. O value você pode deixar vazio ou colocar, insira seu nome aqui, alguma informação para o usuário, tá? Fica a seu critério. Mas vamos deixar ela vazia por enquanto. Tá, coloquei uma caixinha de texto, agora eu quero inserir outra, tá? Então vamos colocar aqui o div class igual a campus, tá? Sobrenome. Mesma coisa, input type igual a text. O name igual segundo nome, tá? Sname. Deixar um value vazio aqui. Fechar e aí fecho a div também, tá? Então olha só, já tenho aqui duas caixinhas de texto, tá? Com nome e sobrenome, tá? Eu queria fazer um botão também, tá? Vamos fazer só um formulário que ele vai ter duas caixinhas de texto e dois botões, tá? Então, próximo botão, o botão também é input, tá? Então, o botão para enviar, ele é do tipo submit, tá? Isso aqui é um botão para enviar. Observe que aqui ele já aparece até a palavrinha enviar, e eu não coloquei nada aqui de enviar, tá? Mas se você quiser mudar também, é só você mudar o value dele, ó. Enviar dados. Ele já muda aqui, tá? É só mudar o value. E se a gente quiser colocar um botão para limpar o formulário, é o botão do tipo reset, tá? Então, o value, vou chamar ele aqui de limpar. Limpar dados, tá? Então, olha só, eu tenho uma caixinha de texto, outra caixinha de texto, um botão para enviar, tá? Ele não vai funcionar, por quê? Porque o meu action aqui está vazio. Deixa eu colocar aqui uma hashtag, ver se ele vai funcionar aqui. Aí, opa. Deixa eu limpar esse action aqui então para ver se ele não faz nada. Aí. Ele vai sempre dar esse problema aqui no CodePen, tá? Porque o meu action ainda não está funcionando e eu não quero que ele funcione ainda, tá? Mas não precisa se preocupar não. O input type submit, ele serve para enviar os dados, tá? E ele vai enviar para onde a gente colocar essas informações aqui, tá? O limpar dados serve para limpar, tá? Então, olha só, escrevi aqui meu nome, escrevi meu sobrenome, eu clico em limpar, ele limpa os formulários, tá? Beleza. Então, o meu formulário está aqui, tá? Mas ele está feio, né? Ele está sem o aspecto visual do CSS. Todo elemento HTML nós conseguimos mudar o aspecto visual dele utilizando o CSS, tá bom? Então vamos começar a mexer no CSS aqui dos formulários. Então, olha só. Primeira coisa, eu vou colocar o meu form, eu vou colocar ele dentro de uma div e eu vou chamar essa div de container, tá? Container, que ela vai abrigar o meu form. Então aqui eu tenho uma div container, ok? E aqui eu vou hashtag container. A minha div container, eu vou colocar aqui um background color para vocês conseguirem visualizar. E o background color vai ser F1, F1, F1. Beleza, background color cinza, tá?
Vou colocar aqui uma largura, width de 500 pixels. Tá? Ok. Vou colocar também aqui um margem alto. Opa. Aí o margem alto vai colocar ele centralizado. Tá? O que o margem faz? Ele aumenta esse espaço aqui, ó, entre a borda, tá, e o elemento. Então, como ele tem 500 pixels, eu quero que seja automático, daqui para cá, e aí ele coloca a página o elemento bem no meio, tá? Vou colocar também um padding. Quero um padding de 20 pixels, tá? O que o padding faz? O padding é a distância do conteúdo, tá, para a margem aqui do elemento, tá? Então, observa aqui que com padding 0, o conteúdo aqui, primeiro nome, está encostado aqui no topo da div, tá? Aqui a base do botão está encostado na base da div. Quando eu aumento o padding, eu vou colocar um padding de 30. Ele vai dar 30 pixels daqui para cá e daqui para cá e também daqui para cá, tá bom? Então já configurei aqui o container, tá? Vamos configurar agora os inputs, né? Que a gente acabou de fazer. Então tá. Aqui eu coloquei cada linha está dentro de uma div, tá? E essa div ela tem uma class campus, tá? O primeiro nome aqui também eu quero colocar ele dentro de uma tag span, tá? E o segundo, fechar aqui a span, né? E o sobrenome também eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou abrir aqui uma tag span e vou fechar aqui a tag span. Só para ficar mais fácil da gente configurar, tá? Você vê que não mudou muita coisa, né? Então vamos lá. Deixa eu arrumar aqui, pronto. Então, primeira coisa, vou arrumar a div, tá? Essa div, ela é uma class div, né? Toda div com a class campus. Então, essa div com class campus, eu quero que ela seja... o span que está na div class campus. Isso, eu quero que ele tenha uma largura de 30%. Tá? O que é esses 30%? 30% do elemento pi, tá? Ou seja, da class campus. Então, 30% desse elemento div aqui. Tá? Esse elemento div ele deve estar do mesmo tamanho do elemento pi dele, que é o container. Tá? Então, ele deve estar com 500 pixels. Então, 30% para o span. E eu quero que ele também tenha um display inline block. Ok. E eu vou fazer isso também para o input. Tá? Então, div.campus input. Só que o input eu vou colocar ele com uma largura de 50%. Tá? E também com display inline block. Tá? Beleza. Então, observe que ele já aumentou aqui, né? E ele está quase alinhando aqui para a gente. Tá bom? Está quase alinhando. Então, vou colocar aqui agora um padding left. Padding left é para dar o padding só para o lado esquerdo, vou pôr 40 pixels. Tá? Vou tirar esse test align aqui, que ele está me atrapalhando. Aí. Pronto. Aliás, deixa o test align, só que eu vou deixar ele só para o H1. Aí, beleza. Então, a nossa div aqui nós já estamos arrumando ela. Vou colocar aqui um padding left também. Não vai precisar não. Vou colocar um margem top 10 pixels. Então, ele já está arrumando aqui para a gente, tá? E você vai configurando o visual da sua aplicação à medida que você for identificando o visual que você vai querer, tá? Aqui ficou um espaço, esse aqui que eu queria tirar. Tá, não mudou muita coisa ali não. Tá, sobrenome, ele está um pouquinho desalinhado aqui, depois eu vejo o que é isso.
Spam input, acho que é isso aqui, ó. Esse espaço aqui, deixa eu ver. Era aquele espacinho ali mesmo, ó, já está alinhadinho, tá? Beleza, agora vamos cuidar dos botões, tá? Os botões, tá um aqui em cada linha, né? Mas aqui eles aparecem dentro de uma mesma linha, tá? Então eu vou colocar os dois botões dentro de uma div e vou chamar ela de class. Acho que pode usar o mesmo class campus aqui. Deixa eu ver como é que ele vai comportar. Eu não preciso fazer outra class. Barra div. Ok. Vamos formatar aqui para ficar bonitinho. Aí. Tá. Então tá aqui a div class campus, tá? Ele ficou 50%, porque é o que eu tinha colocado aqui, é o último que eu estou colocando. Então eu vou colocar botões aqui, tá? Senão ele vai me atrapalhar. Então eu vou criar aqui uma div botões. Como é que ela vai se comportar? Quero que os botões input, né? Aí. Tem o background color green, botões verdes, tá? Shadow border. Tirar a borda dele, isso. Padding, um pouco 5 pixels. E color, colocar white. Beleza. Então olha só, os meus botões já estão aparecendo aqui, tá? Vamos ver se o margem 0 aqui, margem alta. Não, ele não alinhou. Tá. Vou colocar esses botões um pouquinho mais para baixo. Margem top. Ok, deixa eu pôr aqui uns 20 pixels, deixa eu ver. Também não deu. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui dentro dessa classe botões, dessa div botões, desculpa, um span, tá? Como estava no outro, eu vou colocar ele até vazio também, tá? Aqui eu vou abrir, ó, uma outra div .botões no CSS, tá? Só que aqui eu vou chamar o span. Aqui. A largura dele também vai ser 30% como o outro, tá? E o display também vai ser um display inline block. Okay? Ele vai ter também como o outro um padding left de 40 pixels. Ok? Aí. E aí ele já está quase alinhando aqui pra gente. O que eu vou fazer agora? Os dois botões eu quero que eles fiquem do mesmo tamanho que esse campo aqui. Como eles são dois, tá? E esse campo aqui tem 50%, cada campo então vai ter que ter metade de 50%, né? Dá 25%, tá? E aí eles já alinharam aqui para mim, bem bonitinho. Agora eu quero fazer o seguinte, eu queria que ele tivesse um padding para cima aqui, deixa eu ver, padding top, 20 pixels. Não é isso. E botões, margin top já está 25. Vou colocar aqui no campus input div class campus. Deixa eu colocar aqui só no campus. Deixa eu ver se isso vai dar div.campus padding 20 pixels. Vamos ver. Tá, foi muita coisa. Vou colocar aqui só 5 pixels. Deixa eu ver. Aí, beleza, já deu um espacinho ali. Isso aí. Então, o meu formulário está aqui, tá? E a gente vai usar esse CSS aqui para eu ir mostrando os formulários a partir das outras aulas, tá? Então, essa primeira aula eu mostrei o campo text, tá? E dois botões, o enviar e o limpar dados. Mostrei também que podemos
arrumar a parte visual, né, do formulário, desculpa, tá, gente? Arrumar a parte visual do formulário usando o CSS, tá? Vamos para a próxima aula? Até mais, até daqui a pouco.